Eu vim para a cidade a trabalho e aluguei um apartamento barato na periferia. Voltei para casa à noite e fui direto para a cama. Eu estava tão cansado que não queria fazer mais nada. Em algum lugar no meio da noite, ouvi algum barulho vindo dos vizinhos de cima. Cobri minha cabeça com um travesseiro e adormeci. Na noite seguinte, tudo aconteceu de novo. E de manhã, resolvi subir as escadas e dizer aos vizinhos para não fazerem barulho à noite. Subi e bati na porta. Uma adorável senhora abriu a porta e imediatamente me convidou. Fiquei confuso porque não imaginava que fosse ela e estava pronto para discutir. Mas a velha senhora me chamou na cozinha e me ofereceu chá e biscoitos. Enquanto bebia chá, engasguei com o biscoito e comecei a tossir. Eu não conseguia respirar. Meus olhos estavam olhando para a senhora que não estava fazendo nada e estava olhando para mim que tinha engasgado com o biscoito que ela me deu. Então eu bati meu peito com força e tossi. Respirei fundo, me desculpei e disse que tinha que ir. Saí para a escada e então percebi que nem havia contado a ela sobre o barulho da noite. Às 3 da manhã, tudo aconteceu de novo. Subi as escadas e bati na porta para dizer a ela para parar com essa loucura. Bati várias vezes, mas ninguém abriu a porta. Então apareceu um vizinho que morava ao lado. Por que você está fazendo todo esse barulho? Eu moro lá embaixo e a vizinha que mora neste apartamento não me deixa dormir. Ela fica batendo os pés a noite toda. Você é louco? Este apartamento está vazio há muito tempo. A dona morreu há 8 anos atrás. Dizem que ela engasgou com um biscoito enquanto bebia chá. Morte estúpida. Ninguém sai de lá. Mas tomei chá com ela ontem à noite. Eu já vou, me desculpe. Toda vez a mesma coisa e seu morador a mesma história. Todo mundo ficou louco. Decidi sair e sentar no banco fora do prédio. Eu não queria dormir, era assustador voltar para casa. Era verdade, não havia luz no apartamento. As janelas eram velhas e claramente não havia ninguém para cuidar delas. Então, o que foi ontem? Eu estava distraído por algo e então vi a silhueta de uma mulher na janela. Ela estava lá, sorrindo assustadoramente e segurando uma xícara quebrada na mão. Nesse dia, Alex ficou até tarde na casa de seu melhor amigo Léo. Eles estavam jogando videogame e perderam a noção do tempo. Eram 7 horas da noite e o sol estava quase se pondo. A noite caiu. Brincar com seu melhor amigo estava legal, mas Alex precisava ir para casa. Sua mãe poderia ligar em breve para saber onde ele estava, e então haveria problemas. Já era assustador sair de casa sozinho a esta hora. Ele precisava ir. Os meninos apertaram as mãos e Alex estava prestes a sair. Quando, de repente, a cabeça cabeluda de uma mulher apareceu na porta do corredor. A princípio ela riu estranhamente e olhou para Alex. Então, de repente, ela disse: "Não olhe para trás." Léo riu. Não dê atenção a ela é meio maluca. "Não olhe para trás." Repetia a estranha mulher. O parque que Alex precisava passar era bastante escuro e assustador. De repente, ele ouviu algo atrás dele, os passos de alguém. Alguém o estava seguindo. Alex queria olhar para trás, mas então se lembrou do rosto terrível da mulher e de suas palavras. "Não olhe para trás." Ele continuou, mas ouvia passos.
alguém ainda estava andando atrás dele. Alex decidiu se virar e ver quem era. O medo gelou até os ossos. Na frente dele estava o próprio Alex. Ou melhor, alguém que se parecia muito com Alex estava de costas para ele. Alex se sentiu inquieto e chamou o estranho, mas ele não se virou ou reagiu de forma alguma. Ele apenas ficou lá na escuridão. Uma curiosidade terrível se apoderou de Alex. E sem perceber o que estava fazendo, ele se aproximou do estranho silencioso. Sua mão foi lentamente para o ombro do menino. Usa o faro para não olhar para trás. O Sr. Spencer sempre foi um colecionador desde que ele se lembrava. Ele amava antiguidades mais do que qualquer outra coisa no mundo. Livros, relógios, moedas, bustos, armários e cômodas antigas. Ele também era um fã de pinturas a óleo e retratos humanos em particular. A cada dia ele possuía mais e mais daquelas coisas. Em mais uma caminhada, ele decidiu dar uma passeada na feira de antiguidades local, como de costume. Caminhando pelas fileiras barulhentas e não encontrando nada de interessante, ele estava pronto para voltar para casa. Mas um vendedor solitário despertou seu interesse. Mais precisamente, era o que esse homem estava vendendo: um retrato. Um retrato feminino. Ela foi desenhada de forma muito vívida e realista, como se uma mulher viva estivesse olhando para ele por trás da moldura. Ela parecia ter pouco mais de 25 anos, uma testa grande, um olhar pesado e olhos excepcionalmente vivos que pareciam estar olhando para você. Havia algo neste retrato que o atraiu e ele estava pronto para pagar qualquer preço por isso. Era um pouco estranho e até assustador, e claramente não mostrava ter valor antigo, mas mesmo assim chamou a atenção. Sem perceber, o Sr. Spencer já estava ao lado deste homem e segurando este retrato em suas mãos. O homem deu o retrato e não pediu dinheiro. Ele apenas acenou com a cabeça em gratidão, olhou para o retrato de uma forma estranha e saiu rapidamente. O Sr. Spencer estava com o retrato nas mãos na barulhenta feira de antiguidades. E então, aparentemente, quando percebeu que havia recebido o retrato de graça, ficou feliz em voltar para casa. O retrato parecia bom apenas no quarto. Além disso, quase não havia espaço nas paredes em nenhum outro lugar. Já à noite, antes de ir para a cama, o Sr. Spencer sentiu os olhos de alguém sobre ele. À meia luz, a moldura do quadro não era visível e ele confundiu o retrato com uma pessoa parada ao lado da parede. Havia algo vivo naquela pintura. Além disso, a posição das mãos parecia ter mudado. Espere um minuto. Que mãos? Não havia mãos na foto. Ou eu esqueci? Bem, acho que estou exausto, pensou o Sr. Spencer, deitando-se e adormecendo. No dia seguinte, o retrato ainda estava pendurado na parede. O colecionador experiente não conseguia se lembrar se havia mãos ou não antes. Bem claro, já houve mãos antes, não poderiam ter aparecido depois. O velho colecionador pensou novamente. À noite, o Sr. Spencer estava indo para a cama. Ele passou pelo retrato como de costume e, de repente, percebeu que os olhos do retrato pareciam observá-lo. Eles estavam claramente o seguindo, se movendo de um lado para o outro. O Sr. Spencer refletiu por um longo tempo e não conseguia dormir, pensando em como isso era possível e se era sua imaginação. Então ele tomou sedativos e adormeceu.
Na noite seguinte, o retrato ainda estava olhando para ele, sem desviar os olhos. O Sr. Spencer começou a achar que estava ficando louco. Quando decidiu ir para a cama, olhou novamente o retrato. O horror acorrentou seu corpo. Sua respiração parou e seu coração estava pronto para pular do peito. Não era mais a garota que estava olhando para ele do retrato, mas um terrível rosto sorridente. Ele levantou e resolveu que iria cobrir o retrato com um pano ou colocar no chão, e pela manhã colocaria na despensa para não assustá-lo de novo daquele jeito. Ele estava prestes a se levantar quando viu o movimento do retrato. As mãos da mulher, que agora estavam cruzadas sobre o peito, se endireitaram e saltaram para fora do quadro. O medo o aprisionou. Era tão terrível e louco que ele não conseguia se levantar da cama. As mãos ainda estavam procurando por ele. Elas se aproximaram tanto que já estavam alcançando seus tornozelos. Elas se esticaram por toda a sala, até seus pés. As mãos magras o agarraram pelas pernas. Ele estava morrendo de medo. Sentiu uma dor ardente e desmaiou. As mãos o arrastaram para dentro do quadro e o velho colecionador desapareceu na escuridão do retrato aterrorizante. Eu recentemente me mudei para um novo apartamento que eu herdei da minha avó. O quarto era bastante espaçoso. Tinha uma cama grande na janela e uma pequena mesa ao lado com uma lâmpada. No canto mais longe de tudo, tinha um armário muito antigo. No primeiro dia eu cheguei em casa tarde. Fui para a cama às 1 da manhã. Mas alguma coisa batendo me acordou. Parecia ter vindo do armário. Quando virei para o outro lado e comecei a pegar no sono, ouvi outra batida e alguém se mexendo vindo do mesmo lugar. Eu me levantei da cama e tentei olhar na escuridão com os meus olhos sonolentos. Engraçado que eu nem estava com medo. Talvez porque eu não tivesse acordado ainda. Eu não consegui ver nada, então eu liguei a luz. Quando cheguei mais perto, eu vi que a porta do armário estava entreaberta. Eu fechei. Sem fazer muito alarde, eu fui para a cama, finalmente. Às 3 da manhã, eu ouvi a porta do armário chiar e quando olhei, estava aberta de novo. Eu me senti muito desconfortável. Eu não queria levantar. Assim que os meus olhos se acostumaram com a escuridão, eu vi algo como uma fina mão branquela tentando chegar ao armário. Me cobri com as cobertas e por uma gretinha eu vi o que fez o meu sangue correr e gelar. Uma criatura anã saiu do velho closet. Era fina e pálida, com uma cabeça grande e olhos redondos como moedas, com uma boca cheia e grande de dentes pequenos. Eu estava aterrorizada. Eu não consegui me mexer. A criatura veio até a cama e sorriu de forma grotesca, olhando diretamente para mim. Mas eu não consegui fazer nada e então voltou pro armário. No outro dia, eu decidi colocar o armário para venda. Eu estava pronta para dar de graça ou só deixar na rua. Tinha um mercado de pulgas aqui do lado de casa e acabou que os acumuladores pagaram o primeiro preço que ofereci, sem nem barganharem.
Eu só queria me livrar logo desse closet o mais rápido possível. De noite, eu ouvi uma batida no mesmo lugar que o armário estava. Um dia, um menino se perdeu na floresta. Ele vagou por um longo tempo e pediu ajuda. E, eventualmente, perdeu toda a esperança de salvação. Então, ele viu algo à distância. Ele não conseguia acreditar. Era uma casa velha, uma luz queimava vagamente por dentro. Ele entrou na casa. Havia dentro uma pequena vela acesa que iluminava fracamente a sala. Havia uma cama e uma mesa. O menino deitou-se na cama, sem pensar duas vezes, de tão cansado. À medida que se acostumava com a luz fraca, ele podia ver o que havia nas paredes. Haviam pinturas penduradas nelas. Elas retratavam rostos estranhos de pessoas estranhas. Algumas criaturas que pareciam estar vivas e olhando para ele. Ele não conseguiu dormir por muito tempo. Os retratos o assustavam muito. Mas o cansaço finalmente cobrou seu preço. Ele fechou os olhos e adormeceu. Na manhã seguinte, ele abriu os olhos para uma luz brilhante. O terror o dominou da cabeça aos pés, enquanto ele olhava para as paredes. O que pareciam pinturas para ele ontem não eram realmente pinturas. Elas eram janelas. No início dos anos 80, meu pai trabalhava em uma construção em Moscou. Ele construiu arranha-céus, trabalhando 3 turnos, noite e dia. E ele me contou uma história terrível. Nos anos 80 e 90, a construção e os acidentes estavam diretamente ligados. Mas isso não foi devido a um descuido negligente ou não conformidade com as regras de segurança. Aconteceu como ele me disse, por causa da mulher com a cabeça virada para baixo. No início, ele não acreditou nos trabalhadores locais. Eles o desencorajaram de trabalhar no turno da noite. Mas o turno da noite era pago a uma taxa maior, e ele frequentemente trabalhava à noite com pessoas de outros países que simplesmente não tinham outra escolha. E no início, ele não levou essas histórias a sério, mas em apenas uma noite, ele mudou de ideia. Tarde da noite, ele subiu os vãos até seu andar. Com sua visão periférica, ele viu um movimento no prédio ao lado. Ele fez uma pausa e olhou para a noite. Havia uma mulher parada na borda. Isso também foi visto por outro trabalhador que estava lá em cima com meu pai. Meu pai foi o primeiro a correr para um prédio próximo para tentar agarrá-la pela mão. Seu parceiro correu atrás dele.
Quando ele chegou a este andar, ele viu que ela ainda estava de pé na beira do vão. Meu pai a chamou e se aproximou lentamente. Quando ele alcançou a mulher, ela se virou abruptamente em sua direção. No começo, ele nem mesmo entendeu o que havia de errado com o rosto dela. Ele podia ver sua boca escancarada e os olhos estranhos, mas seu rosto estava virado de cabeça para baixo. A boca torta estava em sua testa e seus olhos estavam onde sua boca deveria estar. Ela ficou lá olhando para meu pai e ele pensou que ela estava rindo. Então ela se virou olhando para a rua e então seu parceiro correu até eles. Meu pai não teve tempo de impedi-lo, pois tudo aconteceu muito rápido. O cara correu em direção a essa mulher terrível e queria agarrá-la pela cintura, mas quando ele agarrou, ela deu um passo para o abismo e o cara caiu com ela. Meu pai podia ouvir sua risada e o grito de seu parceiro. Claro, quando ele desceu para verificar o estado deles, não encontrou nenhuma mulher lá. Só estava seu amigo da construção caído no chão. Depois disso, meu pai só trabalhou no turno do dia naquela instalação. Mas quando não havia mais ninguém disposto a trabalhar no turno da noite, a equipe foi desfeita e ele deixou o canteiro de obras. O lugar onde os incidentes aconteciam regularmente foi demolido. Alegaram que foi construído em violação às regras de construção.